Muita gente aqui tem... Quando me perguntam o que você é, não estou falando de boca para fora, não. Eu participo de uma tonelada de atividades, tá? Fico louco. Tem período do ano que eu tenho medo de abrir o e-mail. Que eu abro o e-mail, tenho um convite para alguma coisa. Eu não estou reclamando, não. Graças a Deus. Meu ego fica... Tem que tomar cuidado para ele não explodir, né? Aqui, para o meu convite, eu tive convite do mestre Elo. Você não sabe qual foi a alegria de ser lembrado do mestre Elo. Estou sentado... Professor, tem um tal de professor Elo no telefone, um tal de professor Elo, você está brincando, né? Peguei o telefone, falei, Dido, estou precisando de um favor. Favor, olha só. Tá, o mestre Elo tem esses troços de... Ele não fala, ele manda. Ó, vai lá e dá aula. Não tem conversa. Estou aqui. Mas quando me perguntam o que eu sou professor. Eu nasci professor, eu vou morrer professor. Tá? E eu sei que eu sou professor porque até quem nunca me viu me chama de professor. Eu acho que eu tenho cheiro de professor, o professor tem cara. Tá certo? Que eu acho engraçadão. Sem lugar, né? Acabei de chegar, nunca ninguém me viu. Eu falei, professor, como você sabe que eu sou? Nunca me viu, como é que você sabe que eu sou professor? Tá certo? Deve ter cheiro, deve ter alguma coisa, o jeito de falar. Na verdade, eu acho que é o jeito de falar. Né? Eu acho que eu dou aula o tempo todo. O garçom deve perguntar o que o senhor deseja. Bem, se a gente pegar aí, de onde se conclui que me traz um macarrão com manteiga, deve ter alguma coisa parecida, o jeito de falar. Mas quando me perguntam o que eu sou, eu falo que eu sou professor, tá? E não tem saída. Eu vou conversando aqui com vocês, como normalmente eu faço, os cuidados que eu trabalho quando eu trato numa sala de aula, tá? Meu principal diploma, eu falo isso, meu principal título, eu tenho mais de 50 mil horas de sala de aula. Tá? Isso em mais diversos campos de trabalho. Tá? Na metade desse país. Eu já trabalhei com um monte de coisa. Então, é inevitável, quanto mais muito com formação profissional. Então, a gente vai resolvendo os problemas, eu vou discutindo coisas que não obrigatoriamente, uma coisa que eu acho genial na nossa profissão, é que ela não é, aspas, não desmerecendo, eu comecei em engenharia, não desmerecendo a engenharia, mas ela não é uma engenharia, ela não é equacionável. Você aprende uma tonelada de coisa. Aplica numa sala. É engraçado, porque na mesma escola isso já aconteceu comigo. Eu aplico uma coisa numa sala, dá certo, perfeito, foi uma maravilha. Eu aplico a mesma coisa na sala do lado, dá tudo errado. Por quê? A gente pode tirar um monte de ideia do porquê. Tá certo? Tem um ponto de liderança, tenta buscar um monte de motivo. O problema é que a quantidade de variáveis que entram quando você está dentro de uma sala de aula, é algo fantástico, não é controlável. Você tem padrões, tanto é que com frequência me perguntam quando eu vou dar aula, plano de aula, como tem aqui, está escrito, o que eu tenho que falar, está aqui. Tá, montei, vou falar disso, selecionei os problemas. Agora, a aula é um fato. Quando eu entro na sala, eu tenho sérios indícios do que eu deverei fazer. Se é aquilo que vai acontecer, isso depende de uma série de fatores, tá certo? Mas, inevitavelmente, aqui, eu vou ficar conversando com vocês sobre ideias que não necessariamente são verdades absolutas, tá? Mas coisas aconselháveis, tá? Pela experiência minha, somada com a de um monte de mestres, entre os quais os gigantes sagrados que vocês vão ver desfilar aqui na frente de vocês.